A palavra do Senhor diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Esse salmo está dizendo hoje para mim e para você que nós não precisamos buscar socorro em pessoas, que nós não precisamos buscar socorro em coisas, em outras coisas que não sejam do Senhor. Ele está dizendo aqui para nós: eu sou o seu socorro, eu sou a tua proteção, a tua segurança, eu sou o teu auxílio em todos os momentos. Amém, igreja? Porque muitas vezes nós, com os nossos afazeres, com os nossos problemas, porque todos temos, nós muitas das vezes o Senhor nós buscamos em último recurso. Buscamos em pessoas, buscamos no nosso trabalho, buscamos na nossa área financeira. E por último, quando não há mais saída, aí então nós elevamos nossos olhos e falamos: é só o Senhor, é só o Senhor. Mas se nós mudarmos os nossos entendimentos e mudar os nossos planos, certamente não precisamos buscar auxílio em outras coisas. Se primeiramente, quando vieres o problema, vieres as aflições, as lutas, nós fazemos aquilo que o salmista está falando: levantar os nossos olhos ao Senhor e pedir o socorro verdadeiro, o socorro que vem do céu, o socorro que não falha, o socorro que é bem presente em todos os momentos. Certamente não precisaremos ir buscar auxílio em pessoas, ajuda em pessoas, porque certamente esse socorro ele não falha. Porque está dizendo aqui: o sol não nos molestará, o sol não fará dano, não causará prejuízo para nós, a lua ela não nos afligirá de noite. Ele está dizendo assim: as lutas não vão fazer você parar, porque você está buscando socorro no Todo-Poderoso, no Deus de Israel. E aqui nós sabemos que o Senhor, nenhum lugar da Bíblia o Senhor perdeu uma batalha. Todas as pessoas que recorreram ao Deus de Israel foram respondidos, acharam segurança, acharam proteção. E por que nós iremos ser diferentes? Não, igreja. Primeiramente, que nós possamos refletir nessa noite, quando as lutas vierem, porque ela vem, porque a Bíblia diz, o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflição. Que primeiro de tudo nós possamos fazer igual esse salmista aqui: elevar os nossos olhos ao monte e clamar pelo socorro do céu, pelo socorro verdadeiro, pelo socorro que vem do alto, socorro do Senhor. Certamente não iremos precisar de outros auxílios, porque o Senhor ele é fiel. E Ele que está dizendo aqui: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, que é o guarda de Israel. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia. Faça como esse salmista está falando: eleva os seus olhos ao monte, peça socorro para o Senhor. Feche os teus olhos, esqueça do teu problema, porque certamente como eu, você também tem problema. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz: no mundo nós teríamos aflições, mas Ele não vem crescendo. Tenha bom ânimo, porque eu, Senhor Jesus, venci o mundo. E eu não venci por mim, eu venci por você. Foi por nós que Ele venceu o mundo. Então nessa noite, igreja, esqueça de tudo que está do seu lado.
é digno de receber toda a honra, louvor e adoração. Glória, glória. Sinta a presença de Jesus neste lugar. Sinta a glória de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas, onde nós entregamos e doamos ao Senhor tudo aquilo que tem nos abençoado. A 10ª parte pertence ao Senhor, não nos pertence. E é por isso que nós entregamos a Ele, é por isso que nós trazemos a Ele como um sinal de confiança, onde dizemos pela fé que nós confiamos no Senhor, que nós confiamos no Teu poder, na Tua misericórdia e na Tua unção. Meu irmão, a palavra do Senhor fala que nós devemos trazer o dízimo. Como eu preguei esses dias sobre aquela mulher, que ela pegou tudo o que ela tinha, e ela vem, ela quebra aos pés de Jesus aquele óleo, aquele perfume, como sinal de entrega por inteiro, como sinal de tudo que eu tenho, Senhor, é Teu. E nós precisamos ter essa confiança, não pensando naquilo que vai faltar, pensando naquilo que Deus vai prover nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, se você nessa noite tem, se você tem a tua oferta, se você tem o teu dízimo, se você não tem nada, não traga nada, porque você não deve ter nada para oferecer a Deus. E quem não tem nada para oferecer a Deus, não tem nada para receber de Deus. Então, se você tem algo, mesmo que seja o teu coração, traga com alegria, traga com poder, porque eu escutei uma pregação, e é uma pregação muito forte esse dia, a respeito do dízimo e da oferta, né? E o pastor fala assim: se você tem a tua oferta, traga a tua oferta. Se você tem o teu dízimo, traga o teu dízimo. Se você não tem nada, não traga nada. Aliás, se você não traz, você está tomando espaço, porque você está sentado na cadeira de alguém que dizimou, comprado com o dízimo da igreja. E ele fala: e mais, se você está dentro da igreja, você está debaixo do dízimo, você está debaixo da oferta de Deus. Então, você não devia nem estar aqui. Eu achei pesado isso, né? Eu falei: que coisa, né? Tem gente que é ousado em falar. Mas, na verdade, nós temos que aprender a entregar. Porque tudo que tem aqui, esse prédio é da igreja, tudo que foi conquistado com dízimo, com oferta. Então, é o nosso papel contribuir, entregar, doar para o Senhor. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, para que haja prosperidade sobre as nossas vidas, para que o nosso celeiro se encha. Nós precisamos crer nessa palavra, precisamos crer na lei da semeadura. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Então, nessa noite, se você tem algo para ofertar, mesmo que seja o teu coração, fala: Senhor, eu tenho o meu coração, eu tenho a minha vida para entregar para o Senhor, eu vou trazer com alegria no altar de Deus, eu vou trazer com alegria na casa do Senhor, porque vai ser usado na casa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, se você tem o teu dízimo, se você tem a tua oferta, se você tem o teu coração, traga com alegria na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Te agradeço. Estenda as tuas mãos poderosas e abençoadas, e você vai abençoar essas ofertas. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção agora sobre essas ofertas, sobre os dízimos, ó Pai, entregue na tua casa. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, Pai. A tua misericórdia alcança cada coração. Eu peço que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor prospere o teu povo, Pai. Que o Senhor prospere cada vida que aqui entrou, Pai. Que nós possamos ver as tuas mãos operando na nossa área financeira.
financeira, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor seja o nosso pastor e nada nos falta, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome e ainda na Tua presença. Nós pedimos a Tua bênção agora sobre cada criança, Pai, que o Senhor cubra a vida de cada um deles, ó Pai, trazendo do Teu poder, da Tua unção, ó Pai, da Tua glória, do Teu poder, ó Pai, sobre cada um deles, ó Pai. Nós abençoamos a vida deles diante do Teu altar, ó Pai, e declaramos que tudo é Teu, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A Beth vai louvar, né? Vai, Beth. Vem. Paz de Jesus, igreja. Amém. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Amém? Amém. Deus está preparando um lugar separado para nós. Aleluia. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono.
Deus, igreja, amém? A paz do Senhor. João viu, Jesus está voltando, amém? E nós, como noiva, temos que nos preparar para a chegada do nosso noivo, né? Num casamento não é assim? Quando nós estamos para casar, a noiva se arruma. Tanto é que o casamento é o dia da noiva, né? Mas assim, a noiva tem o dia dela, ela se prepara, né? Ela veste o vestido mais lindo, ela arruma os cabelos, a unha e tudo mais, para se encontrar com o noivo. O nosso noivo, igreja, está chegando. A hora da gente se encontrar com o nosso noivo está muito perto, mais perto do que vocês possam imaginar. E nós, como noiva, nós temos que nos preparar para esse encontro. Então, olha para o seu irmão e fala: irmão, se prepare, porque o noivo está chegando. Amém, igreja? Ontem nós tivemos um estudo lindo de Apocalipse. Quem estava aqui viu. As pessoas que estavam aqui podem compreender um pouco mais sobre o final dos tempos. Para você que quer participar, segunda-feira. Só que quem não vem segunda não vai poder vir mais, porque senão acaba atrasando, porque daí eu tenho que ficar voltando, porque é um assunto bem complexo. Então daí eu estou começando desde o início. E se você pega pela metade, você não entende o que está acontecendo. Então, segunda-feira, às 8 horas aqui na igreja. Nossa, foi muito gostoso. Nós não vimos a hora passar. Um estudo que todo mundo participou, perguntava aquilo, perguntava ali. E nós vamos entrar nos detalhes das duas testemunhas, dos 144 mil. Cada semana nós vamos estar falando de um detalhe do Apocalipse. É lindo. Nós vemos a Bíblia escrita há tantos mil anos atrás, tão atual, igreja. Tão atual. Como que pode Deus ser tão maravilhoso desse jeito, ser tão soberano, ser tão sobrenatural desse jeito e ser tão atual, tudo que está na Bíblia. Todos os sinais estão se cumprindo e todos que estão, como já se cumpriram, também vão cumprir. Então o nosso rei, o nosso noivo está chegando. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Você que tem um ouvido espiritual, igreja, abra ele e ouça o que Deus diz para a igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lamentações. Em Lamentações. Glória a Deus. Deus é lindo, igreja. Ele é bom, Ele é lindo. Ele é nosso Pai. É o nosso Paizinho. O Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que anseia por nós, pela nossa vida. Ele tem prazer na nossa vida, Ele tem alegria na nossa vida. Amém? Ele nos ama com um amor sem limite, com um amor incondicional, com um amor sacrificial, um amor ágape verdadeiro. Se sinta amado por Deus, se sinta desejado por Deus nessa noite, amém? Amém, Jesus. Amém, igreja? Amém. Lamentações, capítulo 5. Versículo 17, diz assim: o nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão. Amém, igreja? Você pode colocar a mão no seu coração aí, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Deus, nós estamos aqui na Tua santa, na Tua poderosa presença. O Teu amor nos atraiu, o Teu amor gentilmente nos conquistou. Foi o Senhor, Pai, que nos escolheu. Foi o Senhor que nos tocou. Foi o Senhor, Pai, que nos chamou gentilmente através do Teu amor, que nos constrange, que nos atrai para o Senhor. Esse amor incondicional, esse amor que nos vê além das nossas fraquezas,
Levanta as suas mãos e canta comigo assim, ó. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar o meu espírito, me consolará. Se é na fraqueza do meu ser em que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Mais uma vez, vamos cantar isso. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, não quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, preciso de ti, dependo de ti. Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. O teu chamado, Deus, nós cumpriremos, Pai, em todo tempo e em toda circunstância. Amém, igreja. Amém. Declara para o seu irmão, fala, seu irmão, você precisa cumprir o teu chamado. Amém, igreja. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra de Lamentações que nós acabamos de ler diz assim: o nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão. Igreja, como esse versículo é verdadeiro. Primeiro, muitas vezes o nosso coração se encontra mesmo doente. A igreja, nós precisamos muito conhecer quem é o nosso Pai. Muito, muito. O segredo é conhecer a Deus. O segredo da vida cristã, de uma vida cristã saudável, é conhecer o Pai. É conhecer quem somos e quem o Pai é. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós precisamos conhecer a Deus. A Bíblia fala que o povo que conhece a Deus se torna forte, se torna ativo. Então, o segredo é conhecer a Deus. E por falta de conhecer a Deus, nós temos perecido, nosso coração tem estado doente. E muitas vezes, as tribulações, as tempestades da vida têm nos feito chorar, e as lágrimas e o sofrimento escurecem a nossa visão. Quantas vezes nós olhamos para os discípulos mesmo, quando Deus dá uma ordem para eles, vai para o outro lado. Nós vemos que uma tempestade vem no barco, no mar onde eles estavam, no momento que eles estavam no mar. E nós vemos que Jesus vem se encontrar com os discípulos. É interessante porque nós vemos na Bíblia que ao anoitecer eles pegam o barco e a tempestade começa. Quando eles já estavam um pouco longe, a tempestade começa. E nós vemos que Jesus, ele vai ao amanhecer, ele vai na última hora da noite, fala assim, ao encontro dos discípulos. Então, não foi na hora que começa a tempestade que Jesus vai, né? Jesus, ele sempre vem naquele momento 45 do segundo tempo, sabe? Quando está acabando, ele entra e faz o gol, nos dá a vitória. Na hora que a gente acha que meio que está acabado. E nós vemos que no momento que Jesus chega, na hora dessa tempestade, os discípulos não conseguem enxergar Jesus. Os discípulos pensam que é um fantasma. Isso está em Mateus 14. Os discípulos acham que é um fantasma, porque a tempestade fez com que eles confundissem Jesus com um fantasma.
No momento das nossas tempestades, igreja, no momento difícil da nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos compreender muito bem e não conseguimos enxergar muito bem a promessa, quem é Deus, o porquê, a lágrima, a tristeza, como está escrito aqui, escurece a nossa visão. Escurece a nossa visão. Nós ficamos sem entender, nós ficamos sem visão de quem Deus é, do que Ele quer para a nossa vida. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para abrir um pouquinho a nossa visão. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para clarear um pouquinho algo sobre a nossa vida que nós precisamos definitivamente compreender como igreja. Amém? Eu quero deixar aqui hoje 2 exemplos para vocês de vida vitoriosa. De uma vida que foi uma vida cheia de conquista, que entendeu o propósito, que entendeu a vontade de Deus. E uma vida que tinha tudo também para ser uma vida abençoada, mas foi uma vida de fracasso. E eu quero que você abra comigo, e eu creio que Deus vai abrir a nossa visão hoje, e Deus vai nos dar uma unção diferente nessa noite, em nome de Jesus, amém, igreja? Abram comigo em 2 Crônicas, no capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 28 primeiro. Eu quero começar falando de Acaz. Acaz, ele foi rei do povo de Deus, rei de Judá. E nós vamos ver aqui o que Acaz fez. E que nós temos que tomar como exemplo na nossa vida o porquê que as coisas do reinado dele não deram certo. E aqui nós vamos tirar lição para nós podermos compreender o porquê que muitas vezes as coisas não vão para frente na nossa vida. Por que as coisas não acontecem? Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 28, acharam aí? No versículo 16. Amém, igreja? E diz assim: nessa mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá. Aqui no versículo 20, fala assim, ó: o rei Tiglat-Pileser da Síria marchou com seu exército contra Acaz, e em vez de ajudá-lo, deixou numa situação mais difícil ainda. Acaz pegou os objetos de valor do templo, igreja, do palácio e das casas das altas autoridades e deu ao rei da Síria. Porém, isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus. Acaz era assim mesmo, ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Amém, igreja? Acaz é um modelo que nós precisamos olhar e ouvir e entender para que a gente não faça o que Acaz fez. Acaz foi ungido para ser rei. Acaz tinha um reinado na mão dele. Acaz, ele tinha um Deus sobre a vida dele. Mas no momento da adversidade, no momento de uma invasão, no momento em que os inimigos vieram contra ele, Acaz, em vez de pedir socorro para o Senhor, ele pede socorro para o rei da Síria. E olha que interessante como é Deus que está querendo falar conosco. A Adri começou o culto hoje falando o quê? Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem da onde, igreja? Do céu, de Deus. O nosso socorro, muitas vezes nós olhamos para os montes, olhamos para os nossos problemas. Às vezes você está com um problema no teu casamento, às vezes você está com um problema com os teus filhos, na sua área financeira. E muitas vezes nós olhamos e clamamos da onde virá o meu socorro. E a Bíblia é clara para que você entenda nesta noite que o teu socorro vem do céu. O teu socorro vem de Deus. Você não pode jamais se esquecer disso. Muitas vezes, igreja, nós fazemos de nós o nosso Deus. Nós fazemos das pessoas o nosso Deus.
Nós fazemos do dinheiro nosso Deus, queremos correr atrás do dinheiro. Nós queremos muitas vezes convencer com palavras. Nós muitas vezes queremos correr atrás como o Acaz fez. Olha o que ele faz, ele pega os objetos do templo. Ele pega, o objeto do templo eram objetos sagrados que ele dá para o rei da Síria poder ajudar ele. Ele começa a dar presente para esse rei da Síria, porque esse rei da Síria humanamente era poderoso. E ele, ao invés de confiar em Deus, confiou nesse reino assírio que era poderoso. Isso significa que ele confiou no braço do homem, nas armas, no poder do homem. E ele pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram as coisas consagradas do templo. Ele, como ele era rei, ele podia pegar tudo o que ele quisesse. O rei podia fazer o que ele quisesse. Ele pega os objetos das altas autoridades, das pessoas mais ricas, e dá para o rei da Síria. Mas a Bíblia fala que isso não adiantou nada. Não adiantou nada, igreja. Todas as vezes que nós tentamos resolver, você tem que entender isso. Pastor, mas essa palavra é falada, mas você precisa ouvir até você pôr em prática. Quantas e quantas vezes você tem tentado resolver os seus problemas na sua força? Você tem tentado resolver o seu casamento, você tem tentado resolver as coisas do seu jeito. A Bíblia e Deus hoje manda te dizer, isso não vai adiantar. Essa estratégia que você está tendo não vai resolver. Não vai resolver. A Bíblia fala aqui, que ele oferece sacrifício. Ele oferece sacrifício ao Deus da Síria. Ele começa a oferecer sacrifício aos outros deuses, a se prostrar diante de outros deuses. A se prostrar, isso significa hoje no nosso tempo, se prostrar à vontade do diabo para resolver o problema. A fazer a vontade dele para resolver o problema. Mas a Bíblia fala que isso foi a causa, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Muitas vezes nós estamos tão cegos. Os problemas, como eu li aqui no começo, e as lágrimas, as adversidades têm nos cegado tanto, e têm nos feito nos dobrar diante de outros deuses, igreja, achando que isso será a solução, e que isso é que vai resolver a situação da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Mas a Bíblia diz que esses deuses que você se prostra, as vontades do diabo que você se prostra, isso é o que tem sido a causa da sua derrota. Nós precisamos compreender isso, igreja, que nós fomos feitos para nos prostrar somente diante das vontades do nosso Deus, diante do grande Jeová, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que isso deixou Deus irado. A Bíblia fala que Acaz, olha no versículo 24. Acaz pegou os objetos do templo, queimou, quebrou em pedaços, fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a Deus estrangeiro. Assim ele fez com que o Senhor Deus dos seus antepassados ficasse irado com ele. Acaz, ele fecha o portão do templo, igreja. Ele fecha o lugar da adoração. Ele acaba com os sacrifícios e as ofertas oferecidas a Deus. Ele acaba. E a Bíblia fala que isso deixou Deus irado, porque ele fechou o portão do templo. Porque ele acaba com a adoração naquele lugar. Isso fez com que o céu se fechasse para ele. Isso fez com que Deus se irasse com ele. E a Bíblia fala que ele teve só derrota. Ele só teve derrota. E quando ele morre, ele não vai nem é sepultado com os seus antepassados, com os reis de Israel. Ele não foi considerado rei de Israel, daqui da cidade a Judá. Ele não foi considerado, ele não foi enterrado junto com os antepassados como rei. Ele não foi reconhecido. Foi um reinado de destruição. Igreja, eu não quero passar por essa terra e ter um reinado
de destruição. Eu creio que você também não. Amém? Você quer? Você quer fracassar naquilo que Deus te propôs a fazer? Você quer fracassar, passar por essa terra sem cumprir aquilo que Deus te colocou? Sem cumprir o propósito que Deus te confiou? Igreja, que tremendo será naquele dia nós nos chegarmos lá na Nova Jerusalém e poder abraçar a Deus e poder chegar no colo do nosso Pai e dizer como Paulo falou: eu cumpri o meu trabalho, eu completei a minha carreira, Pai, eu guardei a minha fé, eu completei aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu consegui. Pai, valeu a pena, igreja. Tudo que nós fazemos para Deus aqui ecoa uma eternidade. Cada vida que você ganha para Deus é uma coroa, é um galardão que você vai ter no céu. Entenda isso. Tudo que você faz para Deus, cada vida que você conquista com o seu talento, com o seu dom, são vidas que vai te trazer galardões e recompensas no céu, igreja. Muitas vezes aqui nós não teremos a recompensa, mas a nossa recompensa no céu é garantida. Amém, igreja? Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Complete a sua carreira. Olha para o seu irmão e fala: guarde a sua fé. Seja perseverante, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. No momento difícil, guarde a sua fé. A casa aqui, ele errou. A casa que fracassou por quê? Falta de fé, falta de confiança, falta de fidelidade, falta de confiança no Senhor. Agora, eu quero que você olhe comigo em 2 Crônica 29. Ezequias era filho de Acaz. Ele tinha visto ali o que o pai havia feito, mas Ezequias não seguiu o exemplo de Acaz. Ezequias foi diferente. Ezequias, a primeira coisa que ele faz, olha no versículo 3. Do 29, no versículo 3. Amém? Fala assim, ó. No primeiro mês do seu reinado. Quando, igreja? No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio. O que Ezequias fez, igreja? Ele abriu os portões do pátio do templo. Ezequias, ele abre aquilo que a casa havia fechado. A primeira coisa que Ezequias fez foi abrir o portão dos pátios do templo. Igreja, a primeira coisa que precisa ser restaurada na nossa vida é o templo. Quem é o templo hoje? Você. Quem é o templo hoje? Você. Aonde é que Deus habita? Onde o Espírito Santo habita hoje nos nossos templos? Olha para o seu irmão e fala: é você. Você é o templo. E você precisa se abrir. A primeira coisa que Ezequias faz foi abrir o portão do templo. A primeira coisa que Ezequias faz foi chamar os levitas, foi chamar os sacerdotes e foi pedir para eles: purifiquem o templo. Purifiquem o templo. Tira do templo aquilo que é imundo. Igreja, foi a primeira coisa. Como nós invertemos as coisas na nossa vida. É impressionante como o povo de Deus não compreende o que é prioridade. Nós queremos resolver a nossa área financeira. Nós queremos casar primeiro. Aí nós queremos resolver primeiro a nossa área financeira. Queremos resolver primeiro os nossos problemas. Para daí começar a purificar o templo. Para daí começar a se abrir. Para que Deus venha e volte a habitar realmente na nossa vida. É impressionante como as prioridades se inverteram.
aqui sujando o teu templo, Pai. O que é? Deus contou? Deus mostrou o pecado? Deus mostrou o que está aí, está sujando o templo? Se Deus mostrou, igreja, comece a purificar. Eles começaram a jogar fora, a tirar fora da cidade. Eles começaram a purificar o templo. Foi a primeira coisa que Ezequias fez. Foi a primeira coisa que Ezequias fez. Amém, igreja? Amém. Ele começa a purificar, os levitas começam a purificar o templo de Deus. É impressionante hoje como nós temos amado a Deus só com palavras. É impressionante como hoje o nosso amor é só com palavras. Nós temos uma facilidade imensa para levantar as mãos e falar: Deus, eu te amo por toda a minha vida. Acabamos de cantar aqui, né? Ó Senhor, te louvarei. Que delícia! Mas que nível de amor é esse? Que nível de amor que nós amamos com palavras e deixamos as atitudes para trás. Deixamos as atitudes para trás e deixamos coisas que não agradam a Deus na nossa vida. Ei, Deus, o diabo, igreja, ele trabalha nos detalhes. Ah, é um pouquinho, pastor, é um golinho, é uma coisinha, é uma olhadinha. Olha, o senhor vai falar: cuidado que isso te destrói, irmão. Em nome de Jesus, desperta. Acorda, o teu noivo está chegando. O templo precisa ser restaurado. O templo precisa ser purificado. Deus não habita em templo sujo, igreja. Deus não está vindo buscar uma igreja com mancha. Ele está vindo buscar a igreja sem mácula, sem ruga, pura. Pastor, mas eu tenho pecado. Eu também tenho, irmão. Mas o que Deus olha para nós? Ele vê que nós estamos nessa busca, que nós estamos querendo purificar. Deus, eu ainda tenho raiva, mas eu estou ali, Pai, eu quero que isso seja arrancado da minha vida. Eu me posiciono contra o pecado, eu estou me posicionando contra, e não a gente quer enganar, fazer escondido. De Deus não se zomba. Uma hora, o reinado de Acaz, a Bíblia fala que ele foi vergonhoso. Uma hora, igreja, sabe tudo que o demônio quer fazer? Eu posso falar com autoridades porque ele tentou fazer na minha vida. Tudo que ele quer é nos envergonhar. Tudo que ele quer é nos defamar. Tudo que ele quer é nos expor. Eu estava lendo a história de Sansão hoje. E é impressionante quando Sansão cai. E nós vemos que Sansão cai aos poucos. Dalila fica: Sansão, me conta, como que é? Por que você é tão poderoso assim? E Sansão fica brincando com coisa séria. Sansão fala: ai, se fizer 7 tranças no meu cabelo, eu perderei a minha força. Ele dorme, Dalila faz 7 tranças no cabelo dele e chama os filisteus. E era mentira, quando os filisteus chegam, Sansão vai e arrebenta e acaba com os filisteus. Aí Dalila vai e fala: você mentiu para mim, Sansão, me fala a verdade. Aí Sansão pega e fala outra vez: se me amarrarem com cordas novas. Aí o que acontece? Dalila amarra ele com cordas novas. E ele vai, igreja, por 3 vezes falando uma mentira, brincando com aquilo que é sério. Até que a Bíblia fala que Dalila todos os dias ficou ali atormentando a vida de Sansão. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não der um basta nesse pecado, se você não der um basta, se você ficar ali brincando com esse pecado vai te destruir. E você tem que entender isso. Vai chegar uma hora que você não vai mais resistir a ele. E você vai desmoronar. Sabe aonde Sansão cai? No colo de Dalila. Ele cai no colo de Dalila. E aí ela vai e corta o cabelo dele. Igreja, se a gente não tomar cuidado, nós vamos cair no colo de Satanás.
que o Espírito de Deus havia ido embora. A gente fica brincando com coisa séria, só que a gente não percebe que uma hora a gente não consegue mais. Sansão achou e ele pensou assim: eu vou me livrar como sempre me livrei. Mas não, já não tinha mais tempo. Nós vamos deixando as coisas passar, igreja. Amanhã eu faço, amanhã não sei o quê. Ou eu fico ali brincando com o pecado, achando que ninguém está vendo, achando que não tem problema. Mas chega uma hora, igreja, que o diabo nos vence. Chega uma hora que a gente vai entristecendo tanto o Espírito de Deus, que uma hora ele sai. Mas é impossível. Não é. Não é. O que Jesus fala da figueira que não deu fruto? O que ele fala daquela figueira que só tem aparência? Seca. Toda árvore que não produz fruto é cortada e é lançada ao fogo. Igreja, nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. O templo precisa ser purificado. O templo precisa ser purificado. Amém? É sério. Você não está brincando com coisa, igreja, que não seja sério. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de coisas consagradas. De coisas sérias. Amém, igreja? Amém. E aqui nós vemos no capítulo 29 que eles começam a purificar. Vai comigo aí, no versículo 26. Fala que todos os levitas começam a cantar músicas, pegam os pratos. Olha que lindo, os levitas estavam de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas, e Ezequias ordenou que oferecessem no altar sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus. 28. Todos adoraram a Deus, e os hinos e o toque de trombeta continuaram até que o sacrifício terminou. Aqui, se você continuar lendo, vai falando que eles ofereciam adoração, cantavam os hinos de Davi, de Asaf. Tinha adoração. Quando o templo foi aberto, quando a purificação começou a acontecer, a adoração voltou. A adoração voltou, igreja. E quando a adoração volta, olha o que acontece no versículo 36. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. As coisas começaram a acontecer depressa. Você quer que as coisas comecem a acontecer depressa na sua vida? Você quer que as coisas comecem a acontecer? Então faz o que Ezequias fez, se posiciona, se levanta, abre o portão do templo, abre o teu coração, deixa Deus fazer, entenda de uma vez por todas que o tempo é agora. A sua prioridade é restaurar o altar de Deus na tua vida, para que isso alcance as outras áreas da tua vida. Você vai ver que aqui alcançou todas as áreas da vida de Ezequias. Aí as coisas começaram a acontecer depressa. O povo começou a se movimentar. E a Bíblia fala aqui, que aí eles começaram a comemorar a Páscoa, festa que há muito tempo, desde a casa, eles já não comemoravam mais. Eles começaram a refazer e a fazer de novo aquelas práticas que Deus havia ordenado. É tempo de recomeçar a fazer o que Deus nos ordenou, igreja. Amém? Eles começam a comemorar, a alegria volta porque a adoração voltou. A alegria volta porque o templo começou a ser limpo, ser purificado. Deus começou a habitar de novo. Eles compreenderam qual era a vontade de Deus. Amém? E aí eles começam aqui a celebrar a Páscoa no capítulo 30. E um grande avivamento veio, igreja. Se você for ver, no versículo 13b, fala assim: era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios, e ali vai falando, eu não vou ler tudo, mas a Bíblia fala que tinha uma multidão enorme, adorando, festejando a Deus. Ezequias mandou cartas em todas
Amém. Um grande avivamento neste lugar. Amém. Eu quero que você declare, eu quero fazer parte desse avivamento. Eu não quero ficar de fora. Igreja, nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora. Um grande avivamento vai vir sobre a terra. Escreva o que eu estou falando, porque está na Bíblia. E aqui fala que um grande avivamento veio. Aí aqui no versículo 23, fala assim, ó. Aí concordaram em festejar mais 7 dias. E assim fizeram com muita alegria. No 25, assim todo mundo ficou alegre. No 26, houve grande alegria em toda a cidade, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Houve alegria. Por que houve alegria? Por quê? Nós começamos a falar que a lágrima ofusca a nossa visão, escurece a nossa visão, mas a alegria volta, igreja. Quando nós, em primeiro lugar, restauramos o lugar de Deus na nossa vida, colocamos Deus aonde Ele tem que ser colocado, no trono da nossa vida, do nosso coração. Ele tem que estar em primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Amém? Aí houve alegria. E quando houve alegria entre os sacerdotes e os levitas, nós somos os sacerdotes e os levitas, amém, igreja? Amém. Vamos pensar que nós aqui resolvemos, como eles aqui resolveram, abrir os portões, purificar, trazer a adoração. Vamos pensar que nós estamos vivendo aqui um grande avivamento. Nós estamos cheios de alegria. A Páscoa era só 7 dias. Eles resolvem mais 7 dias e resolvem com alegria. É a mesma coisa que falar, igreja, vamos fazer um mês de culto. E a gente vem nesses cultos com alegria. Não é peso. Isso é avivamento. Eu tenho prazer. Eu tenho alegria de estar na casa de Deus. E quando os sacerdotes e quando os levitas acordam para a vida e entendem esse propósito, olha o que aconteceu. Ali, quando a festa terminou, no 31, todos os israelitas que estavam em Jerusalém, eles convocam o povo pela cidade de Judá e saem quebrando as colunas do Deus Baal, cortando os postes da deusa Aserá e destruindo os altares e lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território da tribo de Judá e Benjamim e Efraim e Manassés. Depois todos voltaram para casa. O que significa isso, igreja? Aquele povo envolvido na adoração em Deus, eles saem pela cidade, destruindo todos os altares pagãos que tinha naquele lugar. Quando o povo, é que nós não temos noção da autoridade, do poder que há na nossa vida. Nós ainda não temos noção. Porque na hora que a igreja se levantar em autoridade, igreja, em autoridade, não uma igreja abatida, uma igreja o tempo inteiro prostrada diante dos seus problemas, o tempo todo. Uma igreja que se olha, estou fraco, o tempo inteiro não toma decisão, o tempo inteiro fica rodando no mesmo problema, o tempo inteiro está no deserto. Olha, o Senhor vai falar, irmão, acorda em nome de Jesus Cristo. Acorda em nome de Jesus Cristo. Desperta. Quanto tempo que nós vamos ficar rongando, cambaleando diante de um Deus tão poderoso assim, diante de uma autoridade que existe sobre a nossa vida? O povo quando despertou, o povo quando se purificou, o povo quando entendeu a prioridade, que foi abrir um templo, a prioridade foi essa. Eles pegaram, igreja, e destruíram. Quando a igreja em Paranapanema se levantar, a idolatria será destruída nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As drogas serão destruídas neste lugar. A prostituição será destruída neste lugar. Quando a igreja se levantar, o adultério será destruído neste lugar. Quando a igreja se levantar, em nome de Jesus, nós vamos ver um grande avivamento na nossa terra e os altares do demônio vão começar a ser destruídos nesses 4 cantos de Paranapanema, em nome de Jesus. Mas olha, o Senhor vai falar, depende de você. Depende de você. Depende de você.
sempre. Tomando cuidado com o que entra no nosso templo. Com o que entra no templo, com o que entra na nossa casa, no nosso coração. Somos guardiãs, igreja, do nome de Deus. Eu falei para eles aqui, impressionante como no fim dos tempos a gente vai ser perseguido. Hoje a gente falar, a gente não é nem criticar, a gente ser contra algo que não está na Bíblia, a gente é considerado perseguidor, a gente é considerado tantas coisas. Só que enquanto eu e você estiver aqui na terra, nós vamos defender o que está nesse livro. Amém. Amém. Dou aqui no tempo. Vamos respeitar, mas defender a palavra de Deus. Amém. Você é um guardião da palavra, da presença de Deus. Guarda o teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui vai falando. E a Bíblia fala que eles vão se organizando. E olha aqui no versículo 11. Eles vão colocando ofertas. Aqui vai começar a falar que eles vão colocando oferta. Eles vão oferecendo tudo que eles tinham de melhor. Olha aqui no versículo, deixa eu ver onde que está. Vai falando que eles estão aqui dando o melhor que eles têm para o Senhor. Eles vão dando o melhor. Eles vão doando. Isso significa, igreja, que esse amor do 7 fala, versículo 7, do 31. Eles falam que vão começando a amontoar ofertas no terceiro mês e terminam no 7º mês. Eles vão entregando a 10ª parte, olha aqui que está no meio dos 5. Trouxeram também uma grande quantidade, a 10ª parte de tudo que tinham. Aqui vai falar o capítulo inteiro que eles vão doando, igreja. Isso significa, e isso é adoração. Adoração não é uma canção, adoração é um estilo de vida. Adoração é você amar a Deus acima de tudo. Adoração é você ser livre. Não tem idolatria nenhuma, nada maior do que Deus para você. Então você doa o que você é. Você doa o que você tem. Você doa o seu tempo. Você quer ver se algo é importante para você? Vê quanto tempo você dá para aquilo. Para Deus, infelizmente, a gente dá o que sobra. A hora que dá, eu vou. A hora que eu não tenho nenhum outro compromisso com ninguém, eu vou. Nós temos que entender, para quem tem família aqui, família é obra de Deus também. Quando você deixa de vir porque você está cuidando do seu marido, do seu filho, você está também fazendo a obra de Deus, tá, igreja? Família é obra de Deus. Amém, igreja? Amém. Só que nós temos colocado tantas desculpas, farrafadas, tanta coisa farrafada para não estar. Então, aqui mostra uma adoração com atitude, Amém? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Eles compreenderam a vontade de Deus. E a reforma foi feita. E nós vemos que quando estava uma reforma linda, o povo alegre, o que o inimigo faz? Se levanta. Eu quero que você conte o seu irmão. O inimigo, ele não desiste. Você entende isso? Ele não desiste. E aqui fala que Senaqueribe começa a afrontar o povo de Deus. Veja no capítulo 32, fala depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade. Nós temos que começar a dar provas de fidelidade para o nosso Deus, igreja. Amém? Fidelidade, igreja. Honrar Deus com tudo que você tem. Amém? Ezequias fala assim: o rei Ezequias deu. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-la. Olha que lindo, igreja. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou seus chefes militares, civis e propôs que tapasse as fontes de água. E aí ele vai falando. Fala assim, ó, no 5.
animou. Olha isso. Ezequias se animou. No meio de uma perseguição, Ezequias se anima. É assim. Quando nós estamos bem com Deus, nós vamos estar sempre animados. Eu não vi Davi, antes de ir lá derrotar Golias, desanimado nenhuma vez, muito pelo contrário. Golias foi derrotado antes. Ele não foi derrotado ali na hora da pedra. Golias já tinha sido derrotado por Davi antes, porque ele já profetizou: vou cortar sua cabeça. Hoje mesmo eu corto a sua cabeça. Rei, eu vou lá. O mesmo Deus que me livra do urso, do leão, vai me livrar dele também. Dentro de Davi foi animado a lutar com Golias. Você vê que Davi foi murmurando? Davi foi chorando? Davi foi reclamando de lutar com Golias? Não! Davi viu em Golias uma oportunidade para acabar com aquele que estava afrontando Deus de Israel. Um dia depois que eu ministrei essa palavra na segunda-feira, veio um pequeno gigante se levantou. Aí eu comecei a andar lá em casa, falei: eu vou cortar a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Você não vai me derrotar. Esse problema vai ser cortado pela raiz, em nome de Jesus. O meu Deus sabe como resolver isso e eu vou contra você. Eu fiquei nem louca: eu corto sua cabeça, demônio. Você sai em nome de Jesus. Vou pisar na sua cabeça aqui em casa. Sai em nome de Jesus. Fique nem doida lá em casa. Igreja, em nome de Jesus, nós temos que aprender a vencer as nossas lutas no nosso quarto. Lá, antes de enfrentar elas, nós temos que nos preparar internamente. Amém, igreja? E a Bíblia fala que Ezequias se animou quando isso daquele que veio. Ele se anima, aí ele vai, conserta as muralhas da cidade, ele reforça as muralhas da cidade. Quer dizer, ele faz a parte dele. Ô, Satanás, está querendo vir? Peraí, vamos trancar direito as coisas aqui. Vamos dar uma olhada nas brechas? Vamos arrumar? Opa, eu estou fazendo uma coisa que não agrada o Senhor. Aleluia. Vamos arrumar, vamos consertar. Foi isso que Ezequias fez. Só que ele teve ânimo para fazer isso. Parece que o povo de Deus não tem ânimo mais para arrumar a muralha, consertar as brechas. A brecha está lá. A janelona está lá, o diabo está pulando, saindo, a hora que ele quer, você está vendo, e não tem ânimo para fechar. Em nome de Jesus, que Deus derrame ânimo na nossa vida hoje. Amém, aleluia. Para restaurar, para reforçar as muralhas. Ora mais, jejua mais. Cadê a adoração? Cadê as ofertas? Cadê a igreja? Mas nós não queremos reforçar nada. Nós estamos lá com a brecha aberta. Ah, Deus, o senhor tem que fazer. Não. Olha, o senhor vai falar assim: se levanta. Ai, mas se levanta, irmão. Começa a reforçar essa muralha aí. Vai, ora mais. Adora mais. Vamos em nome de Jesus. E aqui fala, ele se animou. Ele construiu torres em cima dela e levantou uma outra muralha ao redor do que já existia. Levanta uma muralha na tua casa. Amém. Ai, sim. Levanta as muralhas. Amém. E aqui fala, olha o que ele faz. Aí, depois que ele faz tudo isso, ele manda fazer muita lança, muito escudo. Né? Ele manda fazer muita arma. E aí ele manda chamar o povo. Ele fala: venham aqui que agora eu quero falar com vocês. Olha que coisa linda, aqui no versículo 7. E ele fala para o povo assim: sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados e nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército. Pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele.
cima dos problemas. É isso. Às vezes o negócio está pegando fogo, o exército está cercando, você chega lá na sua casa, o problema está lá. Mas dentro de você precisa ter essa certeza, o que está do meu lado é maior do que está. Glória a Deus. O que está do lado do inimigo, eles confiam na força do homem, mas nós confiamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para nos ajudar e para guerrear por nós. Igreja, Deus que guerreia por você. Sabe o que acabou acontecendo aqui? O povo, será que ele começa a afrontar? Será que ele começa a pôr medo? O diabo começa a pôr medo. O diabo começa a mandar recado para você, com circunstância. As coisas não mudam. Você olha e tudo está do mesmo jeito. Uma hora ele fala assim, olha o que Senaqueribe fala para o povo. Não se iluda. Não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Não se iluda. Ezequias está querendo que vocês confiem no Deus dele. Não se iluda. Nunca ninguém escapou da minha mão, ele falou. Porque ele era forte. Ele tinha mesmo um exército poderoso. E ele vencia todas as batalhas. Mas até então ele não tinha lutado contra o Deus Israel. Ele não tinha enfrentado o Deus Israel. E ele achava que ele ia vencer. E o inimigo tenta pôr, viu? Não se iluda. Essa situação, isso não muda. Ai, esse sonho aí que você tem, não se iluda. Isso não vai acontecer. Para de se iludir. Deus não se preocupa com isso. Deus não vai fazer isso. Em nome de Jesus, que essa raiz seja arrancada da nossa mente. Que você saia daqui na certeza de que Deus vai fazer. E quando o inimigo se levantar para que, olha aqui, diabo, eu corto sua cabeça. Sai, que senão eu vou cortar sua cabeça em nome de Jesus. Aprenda a guerrear em nome de Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala, olha que lindo. Se você ler, eu fico inteira lendo esse vídeo, é muito lindo. Mas não está tempo. Mas ele tenta de todas as maneiras desanimar o povo. Aí, no versículo 18, fala assim: os oficiais gritaram em hebraico, os moradores de Jerusalém que estavam em cima da muralha, a fim de assustá-los. Olha o inimigo tentando assustar o povo e deixá-los apavorados e assim poder conquistar a cidade. Quando você cai na do diabo, quando você fica assustado, quando você se apavora, é a hora que ele vence você. Quando você cai na dele e começa a acreditar que Deus não pode te salvar, é a hora que ele te vence. Entenda isso. Por isso que Ezequias fala, sejam fortes, seja corajoso, não fique assustado e não tenha medo. Para de ficar assustado com esse problema. Seja corajoso, enfrente esse problema porque você vai vencer. Amém. Deus vai nos dar vitória, igreja. Ele, o que está do nosso lado, é maior do que o que está no mundo. É maior do que aquele que tenta destruir a sua casa, a sua família, a sua área financeira. Vai ser destruído em nome de Jesus. Você tem um selo. Aleluia. Você tem a marca da promessa na tua vida. Amém? Amém. E aí, eles tentam assustar. E aí, aqui no versículo 21, tome posse disso aí. No 20, aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus. Aprenda a orar, igreja. E pediram a sua ajuda. Então, o Senhor enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Dá uma glória a Deus. Entendeu a revelação? O inimigo que está vindo contra você vai voltar envergonhado. Se ele está tentando envergonhar você, quem vai ser envergonhado vai ser ele. Deus mandou um anjo. Aqui fala que eles precisaram guerrear? Eles precisaram ir para a guerra e guerrear? Não. Deus mandou um anjo e o anjo derrotou o exército do Sírio.
Deus que vai levantar esse povo. Quando a gente fala, quando eu olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro, quando a gente fala que vem do céu, porque vai vir de lá de uma maneira sobrenatural. Vai acontecer um milagre. E isso que tem tentado envergonhar, vai sair envergonhado. O de Sansão, igreja, foi triste, sabe por quê? Porque Sansão, eles furam o olho de Sansão e levam Sansão para ser escravo dos filisteus. E a Bíblia fala que quando eles queriam se animar, eles mandavam vir Sansão ficar no meio da roda e eles ficavam tirando sarro de Sansão. E eles adoravam ao Deus Dagom quando eles olhavam para Sansão. Que a gente não seja essa vergonha para o nosso Deus. Que a nossa vida honre a Deus e não a Dagom. Que quando as pessoas olharem para nós, exaltem a Deus Todo-Poderoso. E não exaltem a Dagom, dizendo: eu sabia que você não ia resistir. Tudo que o diabo quer que você pare é que você retroceda. Porque Deus fala que Ele não se agrada, a alma dele não se agrada naqueles que voltam para trás. Aquele que pega no arado tem que prosseguir, tem que continuar. A Bíblia fala, olha, aqui Ezequias, no meio de tudo isso, olha aqui, ó, no versículo 10, só para me encerrar. Olha que lindo, fala assim: eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Olha, Senaqueribe falou assim: eu quero saber por que vocês estão seguros, sendo que tem um exército cercando você. Ezequias estava seguro. E Senaqueribe ficou confuso, porque Senaqueribe achou que eles iam estar apavorados. Senaqueribe falou: eu quero entender por que quando eu olho eu vejo que vocês estão seguros, sendo que tem um exército cercando essa cidade. É assim que o inimigo tem que nos ver. Nós precisamos começar a confundir o diabo. No momento em que ele quer nos ver apavorados e assustados, nós temos que estar lá: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Igreja, você está segura nos braços de um Deus que nunca deixou você. E não vai deixar. E não vai deixar. Senaqueribe achou que fosse meu povo assustado, mas viu que o povo estava seguro. Por quê? Porque Ezequias sabia que Deus estava do lado dele. Porque Ezequias tinha a convicção no coração dele que aquele que estava com ele era mais poderoso do que o que estava de lá, do outro lado. Ezequias sabia que a força dele não vinha do homem, mas vinha do Deus, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E Deus dá essa vitória linda. E no final, eu quero mostrar para você o final da vida de Ezequias, como foi, para encerrar. 32, versículo 27. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos, olha isso, depósitos para guardar prata, ouro e pedras preciosas, especiarias, os escudos e os ouros, objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho, o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar as saídas. Ele vai falando no final do 30. Tudo. Repita comigo, fala tudo. Tudo. Mais uma vez, tudo. Tudo. O que Ezequias fez deu certo. Deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazer aqui até aqui, vamos encerrar aqui, tudo o que Ezequias fez deu certo. Você quer que tudo dê certo para você? Começa a abrir o tempo.
só adorou a Deus com palavras, ele teve atitude, ele purifica o templo. Ele oferece sacrifícios. Ele volta a acender as lamparinas do templo. Ele volta, ele restaura as festas. Ele restaura a adoração. E fazendo isso, olha o fim da vida dele. Ele ficou rico. Ele precisou fazer depósitos para guardar ouro, prata, cereais. Ele construiu cidades. Ele morreu, ele teve muitas homenagens. A Bíblia fala que tudo que ele fez deu certo. Você quer que tudo dê certo, mas você esquece o principal, que é Deus. Nós queremos correr atrás do gado, do cereal, e nós não compreendemos que o que nós precisamos é restaurar o templo. É isso que nós precisamos. Quando nós restauramos o templo, todas as outras coisas da nossa vida são colocadas no lugar. E quando Deus faz em abundância, imagina, ele precisou de depósitos para guardar ouro, depósitos para guardar prata. Ele se tornou rico porque Deus o fez rico. Deus o fez rico. Não foi o trabalho, o esforço dele. Deus o fez rico. Igreja, entenda esse princípio. Saia daqui hoje pensando, eu preciso purificar o templo, eu preciso começar a ter atitude. Em nome de Jesus, de quem adora, de quem ama a Deus, como Ezequias teve, ele restaurou. A atitude de Ezequias fez diferença numa cidade inteira. A sua atitude vai fazer a diferença na tua casa. Em volta das pessoas onde você trabalha. Igreja, entenda isso. Em nome de Jesus Cristo. Faça algo para Deus. Tome uma atitude de obediência. Ai, pastor, é incrível como nós ouvimos e não colocamos em prática. O povo tinha segurança, o povo tinha alegria. Por que tudo isso? Porque o templo foi restaurado. O templo hoje somos nós. Portanto, o templo foi aberto. É a primeira coisa que você fazer. Amém, igreja. Amém, igreja. Glória a Deus. A alegria volta. A prosperidade volta. Aqui eu até marquei, fala até da família. Deixa eu achar aqui para você ver. Aqui, ó, olha o que fala, no 39, versículo 9, fala assim, ó, se vocês voltarem para Deus, se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes, os seus filhos como prisioneiro, terão pena deles e os deixarão voltar para casa, pois o Senhor Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem. Está entendendo? Se você voltar, o inimigo vai ter que deixar os seus parentes, os seus filhos, o seu marido, a sua mulher. Volta para Deus. Abre o portão. Purifica o teu altar. Começa a oferecer de novo sacrifícios de adoração. Que o louvor volte. O louvor voltando, a alegria volta, o ânimo volta. E quando você tem ânimo, você repara as muralhas. E quando as muralhas estão reparadas, você fica seguro. No centro da vontade de Deus, você e sua casa está seguro. E quando o Senaqueribe tentar invadir, você vai ficar tranquilo. Você não vai se apavorar. Você não vai ficar com medo. Aleluia. E ele vai ficar confuso e falar, ué, mas era para ela estar blasfemando. Mas ela está em paz, ela está segura, ela está adorando. Porque tem ânimo, porque tem fé. Amém, igreja? Amém. E nessa atitude, Deus move os anjos. E os anjos derrotam os nossos inimigos. A vitória para mim e a vitória
Glória a Deus. Vamos abrir os portões em nome de Jesus, o templo nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Deus, nós queremos abrir os portões do templo. Queremos abrir o nosso coração. Eu clamo ao Senhor, Pai, nessa hora. Vem sobre nós. Restaura em nós o amor, Pai, a Tua presença. Restaura em nós a Tua presença, Pai. Restaura em nós o Teu chamado. Pai, olha a Tua igreja se levantar. Nós sabemos que bares e postes ídolos nessa cidade serão derrotados. Levanta a Tua igreja. Coloca ânimo no coração do Teu povo. Que o templo seja purificado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Enxuga